Hoje resolvi mostrar para vocês um exemplo de como calcular o tempo ótimo para uma manutenção preventiva, para a substituição desse item. Para isso, nós precisamos primeiro levantar a curva de vida desse item, a curva de confiabilidade. Vamos criar uma análise aqui de exemplo para fazer esse cálculo. É um cálculo simples, mas o fundamental e o mais importante é levantar a curva de confiabilidade. E o desafio para levantar a curva de confiabilidade é levantar os dados de vida ou de falha ou de histórico de eventos desse item. Vamos criar um exemplo bem rápido aqui. Exemplo, cálculo, tempo ótimo de troca. Ok. Eu vou colocar aqui alguns dados de falha usando a entrada clássica de dados, de tempos exatos até falha. Na confiabilidade nós podemos ter vários tipos, né? Só falhas, falhas com suspensões de dados agrupados, falhas com dados agrupados, dados em intervalo, quando a gente não sabe quando foi a falha, intervalo com falha e suspensão, intervalo com agrupados, ou mesmo a forma livre de x e y, que é o tempo e a probabilidade de falha. Nesse exemplo eu vou fazer o mais simples, que é só um histórico que eu tenho os tempos entre falha desse item. Então vamos colocar aqui, esse item falhou com 2.567 horas, falhou depois em outro momento com 1934, em outro momento 2.345, 2.675, 2013, mais uns dois dados aqui, e 2.765. E 1.978. De onde vêm esses dados? Dos históricos. Você vai pegar, por exemplo, sua ordem de serviço, pegar os tempos entre falha e calcular, né, esse 2.567, 1.974. Isso podem ser dados de um mesmo equipamento em vários momentos ou diferentes equipamentos com a mesma condição de uso e função. Ok? Então agora eu vou colocar, posso usar tanto a regressão em X como em MLE, como são dados sem suspensão, posso usar a regressão em X. E vou fazer um teste de aderência para ver qual é a melhor distribuição que modela esses dados. E nesse caso deu uma exponencial. Foi um bom exemplo que eu fiz de início. Quando nós temos a exponencial, não será possível esse cálculo de tempo ótimo de preventiva, porque ele deu uma distribuição com beta igual a 1, ou uma exponencial, que é a mesma coisa. E quando nós temos esse tipo de comportamento de falha aleatória, não é possível calcular o tempo ótimo de preventiva. Vamos criar então agora um novo item, chamar de item 2, e colocar um novo conjunto de dados. Agora aqui 3.456, 3.678, 3.127, 3.267, 3.487, 3.678 e aqui 2.987. De novo, vamos fazer um teste de aderência e encontramos agora uma variable 3 parâmetros ou uma variable 2 parâmetros em segundo lugar. Quando nós temos a variable 3 parâmetros e a variable 2 parâmetros, a gente já clássico da variable 3 parâmetros para itens de desgaste, que geralmente são itens que dão uma ótima distribuição para você calcular um tempo ótimo de preventiva, pela sua previsibilidade, né? Porque é uma falha paramétrica, ela vai te avisando que está chegando. Nós podemos ver que a diferença aqui no valor do ρ é muito pequena. Podemos usar tanto a 3 como a 2. Eu vou usar a 2, que é mais fácil para eu explicar nesse exemplo, nesse vídeo curto. Vamos calcular a variable 2 parâmetros. Vou encontrar o beta, 13, olha, um beta muito alto, né? Eu forcei para esse exemplo aqui um beta bem alto. Um ETA de 3.500 horas, onde eu tenho 63,2% de probabilidade de falha de 0 a 3.500. O ρ, que é o alinhamento dos pontos ao modelo, né? E número de falhas aqui. Vamos então agora para esse cálculo tempo ótimo de substituição. Eu posso fazer isso já diretamente pelo plot, para poder, além de ter o cálculo, ver isso visualmente. Antes disso, é isso que nós precisamos levantar. As curvas de confiabilidade aqui, no caso, o gráfico especial do papel de Weibull. Aquele 0,98 é o alinhamento desses pontos que são os nossos dados e a reta que é o modelo. A curva de confiabilidade, curva de probabilidade de falha,
Aí vem a PDF, a Probability Density Function, função densidade de probabilidade, taxa de falha, o gráfico, a taxa de falha crescente, histograma, que é a mesma coisa que a PDF, nesse caso aqui, não tem, porque tem poucos dados, e o gráfico, quando temos vários dados, a gente consegue ver o histograma que formou a PDF. E o gráfico de contorno, que é um outro gráfico importante da confiabilidade. Para calcular o tempo ótimo de preventiva, nós escolhemos agora essa opção Optimum Replacement Plot. Nela eu preciso informar qual é o custo da minha troca planejada, a minha manutenção preventiva, e o custo da minha corretiva, ou seja, deixar quebrar. Nós sabemos que há diferença entre esses dois valores, né? Quando eu tenho uma manutenção corretiva, eu vou ter a surpresa da falha, um tempo maior para mobilização, posso não ter as partes, tenho o lucro cessante, às vezes posso também ter o lucro cessante na preventiva, mas o tempo é reduzido. Então eu tenho que colocar essa diferença. Eu posso colocar essa diferença em valor financeiro, por exemplo, a troca preventiva custa 13 mil dólares e a troca, ou 13 mil reais, e a troca não planejada custa 120, vou colocar aqui 58 mil reais. Vou botar um pouquinho mais, 113 mil reais. A relação grande aqui. Quando eu calculo isso, com essa informação de custo da corretiva com custo da planejada, mais a curva de vida do item, que foi aquela variable de beta 13 que nós levantamos, nós conseguimos aqui achar o ponto ótimo de troca. E o ponto ótimo de troca, nesse caso, é de 2.513 horas. Então, eu deveria fazer a troca preventiva desse item, se for um filtro, né? Por exemplo, eu tenho que fazer a troca desse filtro a cada 2.513 horas. Podia ser troca de óleo, podia ser troca de vários outros itens que você modelou, pegou os dados de falha e modelou a curva de confiabilidade. Eu quis mostrar esse exemplo, um exemplo curto, fácil, mas o segredo está no levantamento desses dados. Com esses dados e a curva de confiabilidade, no caso aqui, uma variable, dois parâmetros de beta e eta, beta 13 e eta 3500, nós conseguimos calcular o tempo ótimo de substituição. Ok? Obrigado.